Você é um escritor e seu próximo livro será sobre uma família que morreu de maneira trágica. Para saber mais sobre esse terrível evento, você se muda para a casa onde eles moravam. Só que lá, uma força maligna começa a pôr não só sua vida em risco, como a de sua família. O que fazer para vencer Bagul, a criatura que vemos no filme A Entidade? Isso é o que veremos neste vídeo. Mas antes, deixe aquele like e inscreva-se caso não seja inscrito e ative o sininho para não perder os lançamentos do canal. Além disso, me siga nas redes sociais que vão estar aí na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Ellison é um escritor bastante conhecido por seu livro Can't Touch Blood. Essa obra o levou ao estrelato, ele rendeu uma boa grana. Porém, isso já faz pelo menos 10 anos. Hoje, ele busca por mais um livro que o torne célebre novamente e principalmente que lhe renda um bom dinheiro, pois a grana tá curta. Os livros de Ellison não são de ficção, tratam-se de obras baseadas em eventos reais, e ele conta essas histórias, ou melhor, essas tragédias, e isso desagrada algumas pessoas, que o olham como alguém que se aproveita da dor dos outros para seus próprios benefícios. Tanto é que quando Ellison e sua família se mudam para essa casa, onde uma família inteira se enforcou, exceto a filha que desapareceu, o xerife vem lhe pagar uma visita. Não é um tipo de visita muito amigável, pelo contrário, o xerife também pensa que Ellison é um aproveitador, alguém que explora a dor dos outros em benefício próprio. Além disso, nos livros de Ellison, ele encontra informações que a polícia deixou passar, o que insinua que a polícia é um pouco negligente na investigação dos casos. É uma verdade inconveniente e que deixaria a maioria das pessoas que trabalham como agentes da lei desconfortáveis e ressentidos com o escritor. Mas Ellison não se mudou sozinho. Temos a Tracy, que é a esposa dele, além dos dois filhos do casal, Ashley e o Trevor. A esposa não sabia que eles tinham se mudado para um lugar onde um terrível crime tinha acontecido, ou não queria saber. Mas enfim, logo Ellison encontra uma câmera antiga e vários rolos de filme. Quando ele os assiste, nota algo perturbador. Aquilo são gravações de assassinatos reais. Tem inclusive a filmagem da morte da família que morava na casa onde o escritor e sua família estão agora, que eram os Stevensons. Mas há algo curioso, porque a filha do casal Stevensons, a Stephanie, não aparece na imagem. A garota estava desaparecida desde que tudo aconteceu. Além desse, havia outros filmes de várias outras famílias sendo mortas. Por ser um conteúdo muito perturbador, o escritor pensa em ligar a polícia e entregar aquelas provas. Mas no fim das contas, ele não faz isso. Ele precisa daquele livro e, por essa ser a história mais perturbadora que ele já viu, torna-se também a melhor oportunidade profissional. Se você fosse uma pessoa normal, teria chamado a polícia no momento que viu aquelas filmagens e talvez isso salvasse sua vida, porque o Bagul precisa que as pessoas vejam a imagem dele para de fato começar a sua infestação, digamos assim, dentro da família. O que demora certo tempo, porque o Ellison só vê a figura do Bagul tempos depois, quando ele começa a rever e rever as imagens. Talvez se ele não tivesse visto aquelas imagens, o Bagul não teria começado a agir. Talvez. E assim como Ellison, as outras pessoas que estão naquela casa começam a sofrer as influências, do Bagul. E isso faz com que a entidade possa influenciar a família. Mas supondo que você fosse aquela pessoa que entregou as imagens direto para a polícia e continuou morando na casa porque sim. Isso poderia ser melhor ainda, porque não fecharia o ciclo que faria a criatura de fato matar a pessoa ou a família toda, Se bem que não é a criatura que mata, mas isso a gente fala depois. Claro que isso são coisas que alguém numa situação normal faria. A pessoa veria a coisa assustadora, se livraria disso e continuaria morando ali de boa. Com aquelas imagens longe, o Bagul não teria como influenciar ninguém. Isso supondo que as imagens estivessem num departamento de polícia qualquer. Mas precisamos lembrar que Ellison é um escritor. Para ele, aquilo era uma mina de ouro. Era perturbador sim, mas acima de tudo, era a história que ele tanto procurava. Então ele não ia simplesmente largar aquilo, a não ser que ele tivesse uma boa razão. E é preciso ter em mente que no começo, o escritor não pensa que aquilo é um fenômeno sobrenatural. Para ele, trata-se de um serial killer que vem matando pessoas desde os anos 60, isso pelo menos até onde ele pôde apurar. E além disso, o Ellison é uma pessoa bastante cética, então o oculto não era uma consideração real para ele. E boa parte das informações que o escritor vai juntando vem da colaboração do agente de polícia, que é um fã do trabalho do Ellison. É através dele que Ellison descobre os endereços das famílias que aparecem sendo mortas nas gravações, e através disso descobre um padrão. E não é só isso, o agente passa ao escritor o contato de um professor cuja especialidade é o ocultismo.
Ok, a partir disso vamos juntar tudo o que descobrimos sobre essa entidade chamada Bagul para acharmos um meio de vencê-la. E também vamos apontar quais foram os erros que o Ellison cometeu. Bagul é uma entidade muito antiga, dos tempos da antiga Babilônia. Ele vivia nas suas próprias imagens, em gravuras, desenhos ou até estátuas que representassem ele. E essas imagens são uma forma de portal para a entidade. É através das imagens que Bagul atrai suas vítimas, geralmente crianças, levando-as para o seu reino. Inclusive, um dos epítetos dessa criatura é o devorador de crianças, pois a criatura se alimenta das almas delas. E não é apenas isso, as crianças são especialmente vulneráveis à influência do Bagul, que consegue basicamente controlar os pequenos para agirem conforme sua vontade. Outra informação muito importante descoberta é em relação ao padrão dos assassinatos. Todas as famílias que morreram moraram na casa onde um crime anterior se passou. Por exemplo, os Stevensons, aqueles que vemos morrendo enforcados, moraram em uma outra casa onde a família que vivia lá tinha sido morta. E esse padrão continua até pelo menos os anos 60. Famílias que morrem de uma maneira estranha, sendo que uma das crianças dessa família desaparece. Acho que isso é um padrão que eles não notaram inclusive no filme. De cada família massacrada sempre tem uma criança que simplesmente desaparece. Isso é uma informação importante também. Ellison agora poderia estar na mira daqueles por trás dos crimes, já que ele se mudou para a casa onde o crime anterior ocorreu, no caso com os Stevensons. Acho que aqui é importante ressaltar os erros que o Ellison cometeu. Alguém poderia apontar que ele ter mudado para o lugar onde o crime aconteceu não era necessário. De certa forma não era, mas um escritor gosta de estar no lugar onde se passou aquilo que ele está escrevendo. Isso enriquece a escrita. Fora que devido ao passado trágico do imóvel, o preço estava ótimo. E eles estavam com pouco dinheiro, lembra? Realmente, não dá para culpar o Ellison por ter tomado essa decisão, até porque não se espera que tenha uma entidade muito antiga vivendo no lugar onde você vai se mudar. Mas o que eu acho que ele erra aqui é por ser imprudente com a segurança da própria família. Começam a acontecer coisas muito estranhas na casa, o projetor ligando várias noites sozinho e por aí vai. Não estava claro se os eventos eram de ordem sobrenatural ou se de repente a pessoa ou o grupo que cometeu os outros crimes estava no encalço dele. Mas certamente as coisas não estavam normais. Assim, eu, no lugar dele, mandaria minha família para um outro lugar e ficaria na casa sozinho. Desse modo, se houvesse alguém tramando algo contra mim, pelo menos minha família estaria longe e a salvo de qualquer perigo. Dava para a mulher dele ir para a casa da irmã dela, com as crianças, como ela falou que faria se aquele livro desse errado. Então, eu acho que o Ellison foi meio imprudente nesse sentido, e isso de maneira colateral poderia evitar que o Bagul conseguisse atingir seus objetivos, porque ele precisava das crianças para fazer tudo acontecer. Sem poder influenciá-las, a tragédia que acomete Ellison e sua família não aconteceria. Claro que ele não tinha como saber tudo isso até aquele momento, ele simplesmente não tinha tantas informações ainda. Isso nos leva a outros erros que ele comete. Eu acho que ele não faz boas perguntas ou não é determinado em conseguir respostas cruciais em certos momentos. Por exemplo, quando o escritor estava falando com o professor, ele não fez uma pergunta muito importante. Essa entidade que você falou, o Bagul, existe algum modo de acabar com ela? Na segunda vez que ele fala com o professor, ele pergunta isso, mas o professor dá uma enrolada e ele desiste da pergunta. Nesse segundo momento, o elemento sobrenatural estava muito mais evidente. Ele inclusive tinha visto uma aparição que fez ele deixar a casa do crime. E enfim, nesse momento eu insistiria, me fala como matar o Bagul, brother, é pro meu livro. É uma informação muito importante. Outra coisa é ignorar informações importantes porque não quer lidar com elas, como quando o agente ficou ligando para ele o dia inteiro. Se o cara estava insistindo tanto, devia ter algo importante a dizer. Se ele tivesse atendido aquela ligação mais cedo, saberia que ele seria o próximo da lista. Pior ainda, como eu disse, as vítimas morreram quando se mudaram da casa onde o crime anterior havia acontecido. E ele tinha acabado de fazer isso, portanto tinha fechado o ciclo. Quanto mais cedo soubesse disso, mais atitudes poderia ter tomado. Com todas essas informações, era mais fácil ligar os pontos. Por exemplo, Bagul influencia as crianças. Os filhos dele estavam estranhos na casa. A filha falando com pessoas que não existem e desenhando coisas bizarras. Inclusive, coincidentemente, o desenho do Bagul que ela fez no quarto, ele não viu. Se tivesse visto esse desenho, ficaria ainda mais claro as intenções da criatura e que os filhos já estavam sendo influenciados pelo Bagul. O outro filho estava agindo estranho também, tendo pesadelos desde que se mudou para a casa que era dos Stevensons.
Uma vez que você monte o quebra-cabeça, é possível vencer o Bagul. Em primeiro lugar, mantenha seus filhos longe da influência da criatura, numa casa diferente e sem acesso à imagem dele. Porque o Bagul não faz nada, ele só fica pregando sustos nas pessoas aqui. Quem faz as coisas que causam dano físico às pessoas são as crianças influenciadas pela entidade. Se essas crianças não verem a imagem do Bagul, não serão possuídas pela entidade nem raptadas para seu reino. Quem não tem filhos ou criança na família meio que tá de boa nesse sentido, porque todas as famílias mortas tinham crianças. Isso nos faz deduzir que sem as crianças o Bagul não conseguiria fazer mal algum aos outros, e nem teria porquê, já que ele só devora as almas das crianças. Outra coisa que deveria ser feito para vencer o Bagul é destruir todas as imagens que representam sua figura. O Ellison destrói os rolos de fitas, mas depois eles reaparecem na casa dele. Talvez isso tenha acontecido porque ele ainda tinha cópias das imagens no seu computador. Manter esses arquivos poderia criar algum tipo de conexão com a coisa que assim poderia exercer algum poder, porque de acordo com a lenda, os antigos destruíam as imagens do Bagul para se livrar dele e aparentemente isso dava certo. Outro método que poderia funcionar também seria não se mudar, porque os assassinatos só ocorreram depois que a família que tinha mudado para uma casa onde aconteceu os assassinatos anteriores foram para um outro lugar, meio que fechando o ciclo. O Ellison cometeu alguns errinhos, mas é importante ressaltar que na situação dele era difícil fazer certas conexões. Um de seus filhos lhe dopar e matar a família toda é uma hipótese muito difícil de se levar em consideração. Além disso, considerando o estresse e o quanto ele estava bebendo, fica ainda mais difícil ver certas coisas. Mas as pistas estavam todas ali. As famílias mortas tinham sido drogadas antes dos assassinatos. As crianças tinham sumido. Com isso, era possível especular, que elas cometeram esses crimes, até porque como poderia um grupo ou alguém desconhecido dopar uma família inteira? Teria que ser alguém próximo, alguém que tivesse acesso às coisas ali e pudesse, enfim, colocar alguma coisa na bebida ou na comida, esse tipo de coisa. Mas por que fariam isso? Porque as crianças matariam seus próprios pais, irmãos e etc. Você só começa a achar uma motivação quando tem a informação do Bagul, o que ele é e como age. Isso, somado a tudo o que estava acontecendo com os filhos dele, ajudavam a montar esse quebra-cabeça. Como eu disse, as peças estavam todas ali, só que meio que espalhadas. Se ele tivesse enxergado tudo isso um pouco antes, ele poderia saber o perigo que sua família estava correndo e tomado algum tipo de atitude a respeito. Como por exemplo, internar a criança em algum lugar, uma clínica, sei lá, ou então chamar um padre, fazer um exorcismo, algum tipo de feiticeiro. E enfim, entendendo que a criança vai tentar te matar a qualquer momento, você pelo menos pode tomar alguns cuidados para que isso não aconteça, Não tomar a bebida que a criança vai te dar e esse tipo de coisa aí. Ah, papai, eu fiz um chá pra você. Pá! Dá uma voadora no chá. Em resumo, para vencer essa criatura, você precisa conseguir informações rápidas sobre o que ela é e como age. Assim você consegue achar os meios para poder vencê-la. Ou você pode ter a sorte de não ter filhos. O Bagul não vai tentar atacar você desse modo. Bom, este foi como vencer a entidade. Espero que tenham gostado. E se você ainda não deixou o like e se inscreveu, lembre-se de fazer isso agora, porque ajuda demais o canal, beleza? Por esse vídeo é isso, até o próximo e tchau!